Umas semanas atrás, a minha irmã mais velha, com meu cunhado, eles pegaram meu filho mais velho, João Francisco, levaram ele para passear no shopping. Tava tendo uma exposição de videogame, um negócio assim. E aí era o último dia das férias quase e tal, eles foram, chamaram o João, né? E aí a gente incentivou, né, para ele ir e tal, para aproveitar. Mas o João tava com muito medo de ir. Ele é meio medrosão, assim, sabe, para sair de perto da gente, né? Mas aí eu vi que ele estava bem reticente mesmo. Aí eu conversando com ele, enquanto minha irmã chegava, né, e a gente descendo lá do prédio e tal, no elevador, eu falei, mas por que você está com tanto medo assim, filho? Aí ele virou para mim e falou assim, pai, e se Deus fizer comigo ou com vocês o que ele fez com Jó? Por quê? O João tinha assistido na noite anterior um desenho bíblico sobre a história de Jó. Não sei se vocês conhecem, acho que todo mundo conhece a história de Jó, mas dá um resuminho, né? Diz que Jó era um homem justo, bom, e aí um dia Deus, numa conversa com Satanás, Satanás desafia Deus a tirar as coisas da vida de Jó, para ver que Jó ele ia acabar blasfemando, né? Negando Deus. E Deus permite então que Satanás retire tudo que ele tinha. Ele era um homem muito rico, muito próspero, e ele perde tudo, perde inclusive os filhos dele, né? Depois perde a própria saúde no segundo momento. E o João viu isso e ficou muito impressionado com essa história. E aí a pergunta dele é: e se Deus fizer com a gente aquilo que ele fez com Jó? Depois eu vou retomar essa história, eu vou falar para vocês como é que eu resolvi esse negócio. Mas o que me chamou a atenção é o seguinte: o que o João falou, né, o que ele verbalizou, é que muitas vezes a gente pensa e a gente não tem coragem de falar. Que é o seguinte: será que Deus de fato é bom? Né? Se ele é um Deus bom, por que ele permite então que coisas ruins aconteçam, né? E será que Deus é digno de confiança? A gente pode realmente confiar nele? Porque para alguns de nós, a gente que cresceu num ambiente religioso muitas vezes, Deus é uma figura que é um pai autoritário. Eu não sei se você teve um pai autoritário, né? Mas muitas vezes a gente acaba transportando isso para Deus, e Deus vira esse cara, esse pai autoritário, carrancudo, que está sempre com ar sério, né? Um sisudo, que nunca ri, um Deus que não ri, um Deus que não gosta de diversão. Eu não sei se vocês já viram, né? Aquele quadro, antigamente as casas tinham um quadro que chamava Os Dois Caminhos, pegava aquela finalzinho do Sermão do Monte, e aí era um quadro que estava pintado assim, dois caminhos. Então, o caminho da salvação era um caminho assim super chato, né? Não tinha nada de bom. E o caminho largo, né, que era o caminho para a perdição, que levava para o inferno, um caminho que tudo que é bom estava no caminho da perdição, né? O teatro, diversão, risada, amigos, né, e tal. E aí a gente cresce com essa ideia então de que Deus é esse cara que não gosta de diversão, né? Esse cara que está sempre ocupado e que nunca, sabe? A imagem para mim é aquele pai que está lendo um jornal e que ignora os filhos, assim, sabe? Porque está lendo o jornal, né? Tipo, que não se comunica, que não, né? E aí, porque ele gosta então das coisas corretas, né? Porque ele é um Deus santo, ele estabelece leis, regras, e ele está sempre pronto para punir a gente se a gente desobedecer. Então, para alguns de nós, Deus é esse pai autoritário. Agora, o que acontece muitas vezes é que quando a gente cresce nesse ambiente muito religioso, a gente meio que renega isso quando a gente fica adulto, até pelo fato de ser um estilo de vida muito insuportável, né? Então às vezes as pessoas matam esse pai autoritário, e aí elas vivem como se ele não existisse, né? E aí ele se torna um pai ausente, um pai que não está junto. Então é o caso de muitos cientistas, muitos artistas, né, que cresceram às vezes num ambiente muito opressor e tal, e aí os caras eles matam Deus quando crescem. Aí para essas pessoas Deus seria só uma figura que precisa existir na melhor das hipóteses assim para poder ter um controle social. Então dizem que o Voltaire ele tem uma frase que é assim: Deus não existe, mas não conte isso ao meu servo, para que ele não me mate durante a noite. Então é isso que essa galera acredita. E aí a gente pega, por exemplo, Freud, né? O Freud ele escreveu vários livros e tal. Tem um livro dele que chama Totem e Tabu, onde a suposição dele, né, a análise dele, ele fala assim que como é que fala? Os homens das cavernas, tal, né, nos primórdios da humanidade, os grupos, né, de humanos, o que eles faziam?
para controlar realmente as pessoas, né? Para evitar que os filhos matassem o que ele chamava de pai primevo, que era esse pai controlador, né? Esse pai que existiu o poder. E aí muitas vezes você tinha um filho que queria ocupar o lugar do pai, então ele matava esse pai, né? Então eles criaram um monte de mito, um monte de lenda e tal, com um totem. O que é um totem? É uma figura, uma estátua, um símbolo do poder do pai, e o tabu, que são as proibições. Então você proibia um monte de coisa para que os filhos não matassem esse pai. E aí ele vai falar que isso é o princípio de todas as religiões, né, o Freud. E aí mais para frente ele tem outro livro que chama O Futuro de uma Ilusão, onde ele vê a religião como um desejo infantil dessa figura de um pai que protege. Então, para esse pessoal, Deus, na melhor das hipóteses, ele é uma construção social para a gente poder não virar uma anarquia, ou então, na coisa mais básica, ele é uma projeção que a gente faz dos nossos medos infantis para a gente poder ter algum conforto, mas na verdade ele não existe, né? E tem um outro grupo de pessoas que vai transformar Deus num pai banana, né? Porque como o pêndulo ele varia muitas vezes, né? A gente costuma ir de um extremo para o outro. Então a gente viveu um tempo de muito controle, né? Uma coisa muito rígida, e a gente tendência nossa a ir para o outro extremo. Então aquela frase assim: meus filhos não vão sofrer aquilo que eu sofri, né? Meus filhos não vão viver o que eu vivi, não vão apanhar o tanto que eu apanhei, né? E aí o que a gente faz então? A gente projeta isso para Deus. E aí a gente acaba tendo um Deus que é um Deus que não corrige, um Deus que não se preocupa com nada, tal. E a gente está vendo assim que as escolas, as empresas estão tendo muita dificuldade com crianças e jovens que não aceitam limites, que não têm limites e que não, sabe, assim, não conseguem nem lidar com a frustração, porque não tem um controle, né? Eu tenho um cunhado que ele tem uma empresa, mexe com tecnologia, TI e tal, ele estava falando assim: cara, como é difícil a gente ter funcionário hoje em dia, porque falou assim, eles não aguentam um feedback, mano, tipo, o chefe chama, né, para dar uma dura, alguma coisa, o cara cata, larga o emprego e vai embora, né, porque não tem estrutura. E aí a gente projeta isso para Deus, e aí Deus vira esse cara, lembra da música da Xuxa, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Então ele é esse cara que está aí para dar coisas para a gente, para prover a gente e tal, mas que não corrige a gente. E aí a gente cria um outro problema. Por quê? Porque se Deus não se preocupa com o pecado, na verdade ele não se preocupa com o mal. E aí a gente acaba ficando sem parâmetro. Então, gente, a gente tem esses dois extremos. E aí a pergunta que eu queria responder nessa manhã é o seguinte: se Deus é um pai, que tipo de pai será que ele é? Então, é sobre isso que a gente vai refletir hoje. Eu queria convidar você para ler o texto bíblico comigo. Está aí na tua liturgia, Mateus 6, do 5 ao 8, e depois 7, do 7 ao 11. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois, antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam a porta e será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso, algum de vocês, que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pedir pão? Quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês mesmos, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas ao lhe pedirem. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar de novo? Fecha os seus olhos. Pai, te agradeço, Deus, por essa palavra lida. E o meu pedido é que teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, ajudar a gente a entender, ó Deus, aquilo que o Senhor mesmo preparou para nós nessa manhã. Que
Que o Senhor esclareça, meu Pai, a nossa mente e que o Senhor possa capturar, Pai, nosso coração para que a gente consiga entender aquilo que o Senhor tem para nós essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Gente, que tipo de pai então Deus é? Ao longo desse trecho que é conhecido como Sermão do Monte, Jesus vai construindo uma imagem que é uma imagem bem disruptível, né? Bem revolucionária desse Deus Pai. Então, para mim, assim, eu queria trabalhar 3 coisas aqui. Primeira que Jesus mostra para a gente é que Deus é um Pai presente. Está do capítulo 6, versos 5 e 6. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, né? Ele fala, vai para o teu quarto em secreto, teu Pai que vem em secreto vai dar aquilo que você precisa. O religioso, que é a palavra que Jesus usa aqui, né, para falar do hipócrita, que é esse ator, né, essa pessoa que representa, essa pessoa que finge, né, para essa pessoa, para o religioso, Deus é sempre alguém distante. Por quê? Porque basicamente o religioso vai olhar a Deus e vai, assim, a característica mais forte que ele enxerga em Deus é que Deus é santo. E se Deus é santo, ele está separado, ele está longe de nós que somos pecadores. Então, é aquela imagem do pai escondido atrás do jornal. Deus é esse cara distante que a gente não consegue acessar ele, né? Então, o que eu faço? Eu cumpro regras, eu obedeço as leis para poder fazer esse Deus olhar para mim, para evitar as punições e para chamar a atenção dele, né, no sentido bom. Mas o que isso significa na prática é que o religioso, ele é alguém que ele não conhece Deus, ele ignora Deus, né? Porque, embora na superfície tudo que ele faz seja para Deus, no fundo, ele está vivendo para ele mesmo, porque tudo depende do desempenho dele. Tudo que ele faz depende de se ele é bem sucedido ou não, e aí se ele vai merecer ou não, né? Deus acaba virando um mero detalhe disso tudo. E aí Jesus vem para cá e mostra para a gente um Deus que é um Deus que não está longe, é um Deus que está presente, é um Deus que não é distante, inacessível na santidade dele. E aí ele fala para a gente desse Deus presente, esse Deus que enxerga a gente inclusive quando a gente está no secreto. E aí é muito interessante que a palavra que Jesus usa lá para quarto, eu até tenho uma citação aí, ó, do Carlinhos Queiroz, está na liturgia de vocês. Eu vou ler se você quiser acompanhar. Porque Jesus usa uma palavra que é tameion. Tinha outra palavra para quarto, mas a palavra que Jesus usa, tameion, ela é bem específica. E aí o Carlinhos Queiroz comenta assim, ó, o termo grego utilizado para quarto, tameion, é mais sugestivo do que quarto. Tameion é um depósito subterrâneo, tipo um porão, tá? Aquele ambiente da casa onde guardamos nossas quinquilharias ou algum tesouro escondido. Por isso, lugar de acesso somente dos mais íntimos, lugar onde ficamos despidos e não sentimos necessidade de nenhuma capa. Orar no tameion não é apenas orar num lugar, é orar com uma condição interior de total transparência diante do Pai. É o estado de ser acolhido pelo Pai na privacidade da vida, na intimidade solitária, na experiência em que não se consegue encenar, até porque Ele conhece em secreto quem nós somos de fato. Orar no lugar secreto é a oração confidencial, aquela que somente o Pai percebe. É uma disciplina espiritual que nos ajuda a crucificar o exibicionismo e a hipocrisia. Então esse Pai que se relaciona conosco nesse lugar secreto de intimidade não é como aquele pai que está sentado lendo jornal. Está mais para aquele pai que senta no chão com os filhos e que brinca junto com os filhos. E aí Jesus mostra, olha, o pai de vocês é esse pai. Ele é presente. Ele senta no chão, ele brinca com você. Ele conhece você de verdade. Ele sabe quem você é de fato. E você não precisa ficar representando diante dele. Você pode ser você mesmo. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Jesus vai falar que Deus é um pai atencioso. Por quê? Ele fala assim, nas suas orações não fiquem repetindo como fazem os pagãos, né? Pensando que porque vocês fazem isso, Ele vai ouvir vocês. Eu já disse no outro sermão que eu preguei aqui, não sei quantos estavam aqui que lembram,
que no Museu de Golã, lá em Israel, tem uma peça que eles acharam, né, um artefato de... Como é que é o nome, gente? Indiana Jones lá, arqueologia, isso. Um artefato, né, de arqueologia, que é um amuleto que eles encontraram. E dentro desse amuleto tinha escrito uma oração. E aí é muito interessante porque ele mostra um pouquinho do que Jesus queria dizer. O amuleto fala assim, ó. Eu vou ler que está no amuleto, tá? Não dá risada, hein? Fala assim, ó. Um bom amuleto para curar Iaíssa, filha de Mariane, da febre, do calafrio e do olhar maldoso. Abrazaxe, hu, cu, se, em nome de eu sou quem eu sou. Amém, amém, selá. Um bom amuleto para retirar a febre, o calafrio e a febre alta, de Aíssa, filha de Mariane, em nome de Cassiel, Casiel, Zariel, em nome de Ou seja, me parece que esse tipo de prática de ritual é o que Jesus tem em mente quando ele fala assim, ó, não fiquem repetindo como fazem os pagãos. Porque eles pegavam esses amuletos, né, e aí eles ficavam repetindo essas orações numa espécie de ritual ali para tentar curar, né, a criança que estava à beira da morte, talvez. Ou seja, a religiosidade faz com que as pessoas tentem manipular Deus através de encantamentos, palavras mágicas, objetos sagrados, os totens, né, que eu falei, os rituais, as atuações que a gente faz em termos de dança, sabe, de transe, né, os sacrifícios. E aí talvez você está pensando na galera das religiões afro, dessa galera mais mística e tal, e eu estou pensando na galera gospel mesmo, né? Porque dos de fora eu não posso falar, né, dos de fora, eu não conheço, mas assim, eu conheço um pouco dos de dentro. E tem toda a versão gospel disso tudo aqui, de palavras mágicas, de encantamentos, de manipulação, sabe, do sagrado, muito parecido com esse amuleto aqui, que você percebe, não é um amuleto pagão, está falando em nome de eu sou quem eu sou, mas está ao mesmo tempo tentando manipular esse Deus, esse eu sou, né, que não pode ser manipulado. Então, Jesus mostra pra gente que o Pai que Ele conhece é um Pai diferente. Por quê? Porque antes de vocês pedirem, Ele sabe o que vocês precisam. Ele conhece. E por que Ele sabe o que a gente precisa? Porque Ele é um Pai atencioso. Ele está olhando para a gente, Ele sabe, Ele conhece, tipo, ele está vendo daquilo que a gente necessita, né? Antes da gente pedir, Ele tem os olhos fixos na gente. E aí Jesus já disse lá no Sermão do Monte, antes até, que cara, Ele olha até para os pássaros, Ele olha para as flores, a gente vale muito mais do que tudo isso. Então Ele está olhando, Ele sabe. Esse é o segundo ponto. Então, um Pai presente, um Pai atencioso, em terceiro lugar, um Pai bondoso. O capítulo 7, do verso 7 ao 11. Peçam e vocês receberão, né? Batam e a porta será aberta, tal. E aí fala, por acaso algum de vocês, se o filho pedir um pão, vai dar uma pedra? Se pedir um peixe, vai dar uma cobra? Vocês que são maus, né, sabem dar coisas boas, muito mais o Pai que está no céu. Será que o texto está falando que Deus é esse pai banana que dá tudo que os filhos mimados querem? Com certeza não, tá? A gente até tem que entender essa passagem dentro do contexto que ela foi escrita. Então, se você olhar dentro lá do Sermão do Monte, a parte anterior desse trechinho que eu tirei, nesse trecho, Jesus na verdade está falando da comunidade. Então aquela parte que ele fala assim, ó, não julguem para vocês não serem julgados, não deem o que é santo aos porcos e tal. Ou seja, tem um contexto na verdade de comunidade. Depois ele vai falar assim, ó, do jeito que vocês querem ser tratados, tratem as pessoas. Então essas palavras elas têm a ver com esse contexto de comunidade. Então pedir, procurar, bater tem a ver com a gente orar a Deus pedindo para que Ele ajude a gente nos nossos relacionamentos sociais dentro da comunidade. Só que no meio disso Jesus cria essa metáfora de um pai que é um pai bom, um pai que dá aquilo que os filhos precisam. Então, e é isso que eu quero pegar. Eu quero pegar essa metáfora da paternidade humana e a paternidade divina, para ver que ela mostra o caráter de Deus para a gente, né?
Então Jesus já tinha falado, como eu disse, que Ele cuida das nossas necessidades. A gente vale mais do que as flores do campo, do que os pássaros. Só que aí Deus é esse pai responsável que... Gente, todo pai responsável, ele vai cuidar da necessidade que o filho tem. Ou seja, mais do que atender os desejos, um bom pai atende às necessidades. Porque nem tudo que um filho quer é aquilo que é bom para ele. A gente sabe disso. O filho quer comer doce, mas ele precisa comer comida. O filho muitas vezes quer ir dormir tarde, mas ele tem que dormir cedo. O filho muitas vezes quer só ficar brincando, mas ele também tem que ter tempo para estudar. Então assim, um bom pai, um pai responsável, ele está atento a essas coisas. E ele vai dar aquilo que o filho precisa. E aí a gente entende o seguinte: não é que Deus é contra o prazer. Muito pelo contrário, né? Deus é super a favor do prazer. Eu estou estudando aquele livro do Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, e aí é muito legal. Eu até coloquei um trechinho aí para vocês lerem também junto comigo. Porque, assim, é a história de um demônio sênior, né? Um demônio mais velho ensinando um demônio mais novo como tentar uma pessoa. E aí ele vai dando dicas. E aí esse demônio mais velho é o mal danado, né? É muito interessante que ele fala assim, que o inferno é um lugar de austeridade. Então, o que ele diz, está aí na liturgia de vocês. Ele fala assim, ó: o riso por causa de razões assim não é bom para nós, e portanto deve ser sempre desencorajado. Além do mais, trata-se de um fenômeno nojento e um insulto direto ao realismo, dignidade e austeridade do inferno. É muito legal porque ele pinta um inferno que é um lugar de seriedade. E aí ele vai falar que Deus é um hedonista. Porque o hedonista é aquela pessoa que se deleita no prazer, né? E ele fala assim, Deus é o hedonista por natureza, na verdade, assim, por excelência. Porque ele fala assim, o inferno nunca foi capaz de produzir prazer nenhum. Olha que interessante, ele fala assim, ó: no fundo, ele é um hedonista, falando de Deus, né? Todos aqueles jejuns, vigílias, estacas e cruzes não passam de fachada, ou como a espuma das ondas do mar. Lá fora, em mar aberto, há prazeres e mais prazeres. Ele não faz segredo disso. Na sua mão direita há prazeres infindáveis. Ele está citando as escrituras aqui, né? Credo, não acho que ele tenha a menor ideia desse mistério sublime e austero para o qual despertamos a nossa visão miserífica. Ele é vulgar, vermilindo. Vermilindo é o nome do diabinho, tá? Ele tem uma mente burguesa. Ele encheu o mundo dele de prazeres. Há coisas para as pessoas fazerem o dia todo sem que ele dê a mínima bola: dormir, tomar banho, comer, beber, fazer amor, brincar, orar, trabalhar. Tudo isso tem que ser corrompido por nós antes que possa ser de alguma utilidade para a nossa causa. Ou seja, o inferno nunca foi capaz de produzir prazer. O que o inferno faz é distorcer as coisas boas que Deus faz, geralmente exagerando para mais ou para menos, coisas que são boas por si só. Quer ver a coisa mais básica? Comer é muito bom, né? Se a gente exagera para mais, fica ruim. Se a gente exagera para menos, também fica ruim. E é isso que o inferno faz. Tudo que é bom ele distorce, ou para mais ou para menos. Estudar é bom. Se você exagerar muito para mais, é ruim. Se exagerar para menos, também é ruim. Exercício físico, né? Malhar é bom. De mais é ruim, de menos é ruim também. Ou seja, isso significa que Deus de fato é bom. Ele se alegra em dar coisas boas para os seus filhos e filhas. Porque se até nós que somos essencialmente maus por causa do nosso pecado, a gente sabe dar coisas boas, quanto mais o Pai que está no céu. Mas isso será que então significa que Deus, Ele nunca vai permitir que coisas más aconteçam conosco? E quando a nossa vontade, os nossos desejos entram em conflitos com o desejo dele? Lembra da história do João Francisco que eu contei para vocês? Quero voltar nela agora. E se Deus fizer com a gente igual Ele fez com Jó? Eu disse assim para o João: filho, a história de Jó, na verdade, ela está na Bíblia para ajudar a gente a entender a história de outra pessoa. Falei assim, porque Jó, ele era um homem bom, que sofreu sem ter feito nada de errado.
Na verdade, Jó está apontando para o verdadeiro Jó, o Jó final, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo era o homem bom, que sofreu sem ter feito nada de errado, no nosso lugar. No nosso lugar ele fez isso. Ele nunca errou, Jesus. Jó errou, Jesus nunca errou. E ainda assim ele foi castigado e recebeu a punição pelos pecados do mundo inteiro. Então, Jesus é o verdadeiro Jó, que é o homem que foi, mesmo sendo bom, foi castigado, para que nós que somos maus fôssemos perdoados pela bondade que era dele. E aí é interessante que no momento que Jesus realmente começa a se tornar como Jó, que ele realmente começa a sofrer, que é quando ele está no Getsêmani, o que acontece? Ele ora para o Pai. E como é que ele ora para o Pai? Ele fala, Abba, Pai. Paizinho. Abba é uma palavra aramaica, né? Que quer dizer paizinho, papai, papi. O João, quando ele começou a aprender a escrever, ele escrevia papi, quando ele fazia uma cartinha para mim. É isso que ele está falando, né? E aí eu pergunto para vocês, como é que ele consegue chamar Deus de papai, papi, na hora de maior sofrimento dele? Tem um autor que comenta essa passagem, está aí na liturgia de vocês, ele fala assim, Jesus usa esse título para dirigir-se a Deus enquanto enfrenta a hora mais difícil de sua vida. Como ele conseguiu falar com Deus dessa maneira em um momento tão difícil? A única resposta que posso encontrar é que ele confiava em seu Pai. E isso não significa que a gente está imune a acidentes, decepções, doenças, injustiças, coisas ruins. Isso significa que ainda que essas coisas aconteçam, a gente pode ter a certeza e a confiança de que tem um Deus que passou por tudo isso, igual a gente, Ele sabe como a gente se sente, e Ele caminha com a gente em meio a todas essas dores. Esse mesmo autor continua falando assim, um cálice é qualquer coisa que lutamos para aceitar como destino em nossa vida. E nosso cálice geralmente é aquilo que nos torna difícil acreditar que Deus é bom. Ser informado pelos médicos de que nossa filha, e esse aqui está contando uma história pessoal dele, nossa filha nasceria com uma doença fatal, foi o primeiro de muitos cálices para mim. Esse cara teve uma filha com uma doença rara que morreu quando ela tinha 2 anos de idade. Como Jesus, enfrentei algo que estava em conflito com meus próprios desejos. Eu queria uma filha saudável. Eu seria capaz de dizer Abba Pai em minhas orações? Jesus sabia que era amado por seu Pai e por isso foi capaz de confiar nele em meio à dor. Jesus podia confiar em Deus em sua hora mais difícil, porque ele tinha vivido muito próximo de seu maravilhoso e bom Pai por toda a vida. Agora vejo como o amor que foi provado pode ser honrado, mesmo quando as coisas não fazem sentido. Assim, quando me deparo com um mundo repleto de tsunamis e pedófilos, acidentes de avião e mães viciadas em drogas, não me obrigo a dizer que está tudo bem. Em vez disso, posso dizer: Jesus confiou em seu Abba, e eu também confiarei no Deus que eu sei que é bom. Será que você também pode confiar nesse Deus que é bom? Vamos orar? Pai, quero te agradecer por essa palavra, Senhor, e pedir que o Senhor realmente, ó Pai, ajude a gente a conhecer esse Deus, esse Pai, que é um Pai bom, ó Pai, que é esse Pai que é presente, que é atencioso, que é bondoso, que é digno de confiança. Ajuda a gente a descansar em Ti, mesmo quando nada faz sentido, mesmo na hora da dor, que a gente consiga se lembrar, ó Deus, de que o Senhor tem provado o Teu amor, a Tua fidelidade, a Tua bondade, por gerações e gerações, e o Senhor tem feito isso nas nossas vidas também. Então, ó Deus, que
em meio a dores, em meio aos sofrimentos, em meio ao absurdo e ao caos, que a gente possa conhecer o Deus que é um Pai presente, um Pai bondoso, um Pai atencioso, um Pai que cuida da gente, um Pai que nos ama. Ajuda a gente, ó Deus, a entender e a confiar que o Senhor cuida de nós. É o nosso pedido, em nome de Jesus, nosso irmão mais velho, que conquistou para a gente a salvação. Amém.